que a gente teve num texto já bem conhecido da igreja, que está lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 11. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 11. E se você encontrou em reverência a palavra do Senhor, por gentileza, se você puder, fique de pé. E esse texto diz assim, Efésios capítulo 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Até aqui, verso de número 16. Até aqui, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai querido, nós te exaltamos, nós te glorificamos mais uma vez. E como mencionamos, Pai nosso, porque o Senhor não é Pai só de um, o Senhor é o nosso Pai. E por isso, Deus, nós nos rendemos a Ti, ó Deus, com o nosso coração contrito, Pai, para que o Senhor possa, de fato, Pai, transmitir o Teu querer no nosso coração, manifestar a Tua vontade no nosso meio. Senhor, então, nós sabemos que o Teu agir é muito mais além do que as nossas necessidades. A nossa mente não é capaz de atingir as profundezas do Teu conhecimento, a grandeza da Tua majestade, e por isso nós te suplicamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor, Pai, possa encher a cada coração aqui do Teu amor, da Tua graça, Senhor, da Tua palavra, que é viva, que é real, e que o Teu Espírito, Senhor, continue operando maravilhas e prodígios no nosso meio, Pai. Se for da Tua vontade, e nós cremos nisso, Senhor, nós imploramos por isso e declaramos isso, Senhor, pedimos por isso, que o Senhor de fato cure nessa noite, que o Senhor restaure nessa noite, que o Senhor, ó Deus, tire dúvidas aqui nessa noite, que o Senhor possa fazer de fato a Tua vontade no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, na minha versão, nós encontramos uma palavra bem enfática aqui, que fala sobre maturidade. E eu queria dividir um pouco com a igreja sobre esse aspecto, o aspecto da maturidade. Muitas das vezes a gente acha que a maturidade ela está relacionada à idade, e não é necessariamente dessa forma. Amém? Até porque a maturidade ela envolve outros aspectos e outras questões. E é interessante, irmãos, porque desde a palavra que o pastor Giliardi trouxe no início do mês, ele foi enfático numa palavra muito bem específica que se chama responsabilidade. Quer dizer, a palavra não se chama isso, né? A palavra é responsabilidade. E o Evangelho, por si só, ele traz para nós, né, esse aspecto da responsabilidade. O Evangelho de Cristo, verdadeiro, puro, santo, ele remete a nós
esse posicionamento, essa responsabilidade, essa necessidade, né, o evangelho verdadeiro, essa necessidade, né, de que a gente tenha uma postura diferente em relação, inclusive, ao que a gente tinha antes, ou da forma que a gente vivia, ou da forma que a partir de agora a gente entende. Então, esse texto, como nós já mencionamos tanto, eu falei tanto, Efésios 4 foi um texto que acompanhou a gente, né? Nós já vamos fazer aqui 4 anos agora, reunindo neste lugar, e foi um texto que acompanhou a gente, deu um sentido para a gente, deu uma direção para a gente, né? Talvez num momento de muita fragilidade da igreja como um todo. E esse texto, Paulo começa dando essa orientação à igreja de Éfeso, falando exatamente sobre ministério. E a gente vê, irmãos, ministério simplesmente como talvez até como uma função, como ele fala aí no verso 11, né? Um para apóstolos, outros para pastores, e muitas das vezes a gente vê isso para o outro, e a gente não se inclui nisso. Amém? A gente não se inclui nisso. Mas, de fato, o que a gente precisa entender, e eu acredito que esse é um dos propósitos, é que Deus não fez a gente não está reunido aqui num lugar específico, né? Simplesmente para poder vir aqui, escutar algo interessante e voltar para a nossa casa. Existe algo a mais que o Evangelho proporciona para a nossa vida. Existe algo a mais e que o Espírito Santo, que o poder de Deus na nossa vida nos faz mover para algo além. E se nós estamos exatamente vendo o Evangelho ou vivendo o Evangelho só dessa forma, né? A gente vem para a igreja, participa desse momento, volta para casa e aí a nossa vida continua normalmente, aí no outro culto você vem para cá e volta para casa e as coisas vão ficando mais ou menos nesse eixo, nessa paralisia às vezes. E a Bíblia revela exatamente que existe algo a mais. Existe algo a mais. Há pouco tempo atrás nós estávamos fazendo um estudo aqui sobre o papel da igreja, o que significa a igreja de verdade. Amém? Até onde a igreja tem que ir? O que a igreja tem que fazer? Qual é o papel da igreja com os membros? Qual é o papel da igreja na sociedade? Então nós discutimos sobre isso aqui. E o papel da igreja como um todo, e ele fala, existem funções, existem tarefas específicas. E o que é mais lindo disso tudo, que Paulo enfatiza tanto agora em Efésios como em Coríntios, também Paulo fala sobre isso, é que assim, você tem algo especial dentro de você, que você carrega, que contribui para a edificação da igreja. Amém? Eu vou repetir. Você tem algo especial da parte de Deus dentro de você, está aí dentro. E aí você pode falar, eu tenho algo? Eu falei, tem. Você tem algo dentro de você. Que Deus colocou uma habilidade, um talento, um dom que Deus colocou dentro de você, para que você possa contribuir para a edificação da igreja. E de fato, irmãos, a palavra ministério significa serviço. A palavra ministério literalmente significa serviço. Então, muitas das vezes, a gente pode estar frustrado, a gente pode estar decepcionado, porque a gente não está executando aquilo ao qual Deus me chamou para fazer. E por isso, talvez tenha faltado brilho nos olhos. Porque Deus te chamou para algo específico. Deus não me chamou para vir aqui realmente só poder participar do culto e ir embora. Não é isso, pastor Giliardi? Deus não nos chamou só para isso. A dinâmica, o que Deus propõe, o que o Evangelho propõe para a igreja é algo muito maior. E como é limitado a nossa visão de achar que, vindo simplesmente à igreja, muitas coisas poderão ser mudadas. E pode, irmãos. Quem sou eu para limitar o poder de Deus? Quem sou eu para impedir algo da parte de Deus?
Se Deus quiser fazer algo na tua vida agora, Ele vai fazer. Mas existe algo, sim, que Deus colocou dentro da sua vida, dentro do seu coração, e que talvez você não esteja com os brilhos nos olhos, porque você ainda não encontrou esse tesouro. Porque é nosso papel o serviço. Jesus disse que é melhor dar do que receber. E é interessante esse texto, quando nós analisamos por essa perspectiva, porque Paulo vai dizer, no verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificada. Ou seja, é para que exatamente a igreja seja preparada com esse serviço, edificada para esse serviço, para que a igreja seja fortalecida para esse serviço, para que a igreja seja envolvida nesse serviço, para que a igreja faça aquilo ao qual, para o que cada um de nós fomos chamados, até que, como ele vai dizer no verso 13, até que todos nós venhamos alcançar a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus. E parando por aqui, e logo em seguida, ele vai falar aí no verso 13 sobre o aspecto da maturidade. A gente entende, irmãos, que realmente o pastor, o evangelista, ele não é uma carreira, ele não é um cargo dentro da igreja. É um ministério, é um dom, é um chamado. E que por isso a gente precisa entender. E os irmãos que estão aqui nessa noite, todos aqui têm seus filhos, suas famílias. E eu queria perguntar uma coisa à igreja: existe maturidade sem responsabilidade? A turma aqui já respondeu rapidinho. Não existe, irmãos, maturidade sem responsabilidade. A ciência vai dizer atualmente, você quer ensinar o seu filho, no nosso caso aí, quem tem os filhos homens aí, a ter um filho homem, dá responsabilidade. Não existe, irmãos, no nosso meio, é um princípio estabelecido por Deus, não existe a maturidade sem a responsabilidade. Mas a questão é, o que você acha que seja a maturidade? Nós já falamos que ela não está relacionada à idade. A maturidade, quem atinge a maturidade, que não tem nada a ver com sabedoria, amém? São coisas distintas, mas elas estão ligadas. A maturidade é aquele que tem o equilíbrio emocional, é aquele que age com responsabilidade, e é aquele que tem autoconhecimento, agindo com sensatez diante dos desafios. Essa é a pessoa que a gente pode chamar de madura. Assumindo as consequências, tendo empatia, controle dos impulsos e que busca aprender e a dialogar. Na Bíblia, nós encontramos que é quem busca crescimento espiritual para se tornar mais parecidos com Cristo. E eu achei isso fantástico, porque nas duas pregações que nós tivemos esse mês, pelo pastor Giliardi, pelo pastor George, foi mencionado exatamente isso. A necessidade de sermos parecidos com Cristo. E sabe, irmãos, a gente realmente, como igreja, se a gente não entender isso, nós estaremos fadados ao fracasso na nossa caminhada espiritual. Porque nós precisamos, sim, entender isso. Que nós temos uma meta espiritual. E aqui nós estamos falando de vida espiritual. E a meta espiritual, ela não é baixa. A meta espiritual, ela não é simples. Né, pastor? A meta espiritual, para muitos aqui, pode parecer exatamente impossível. E aos nossos olhos, ela é impossível mesmo. Se depender só da minha carne, se depender só de mim, dos meus pensamentos, da minha natureza, da minha criação, do que eu acho, é impossível ser parecido com Cristo. Mas quando eu olho para isso aqui, e eu creio nisso,
que o Espírito Santo de Deus, ele não está aqui, ele está aqui. Irmãos, quantas vezes nós vamos precisar dizer para nós mesmos, como Davi diz, o Espírito Santo, ele não está aqui. O Espírito Santo, ele está aqui. Ele está dentro de você. E é inevitável eu mencionar isso, porque essa era a indignação de Davi. Ele lutava contra ele mesmo, e eu já falei isso de outras vezes. Era como se ele batesse no peito e falasse: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. A indignação de Davi, quando ele declarou isso, era essa. Diante da batalha, diante do medo, por que eu estou com medo? Por que eu estou abatido? Por que eu estou receoso? Por que eu estou preocupado se o Espírito Santo de Deus hoje está dentro de mim? E ele se indignava com ele mesmo, irmãos. E ele se indignava com ele mesmo. Porque, sabe, irmãos, realmente, a gente precisa entender que devemos passar para o próximo estágio. A igreja hoje precisa entender que devemos passar para o próximo estágio. E, Alex, qual é o próximo estágio? É o crescimento espiritual. Você já foi acolhido. Você já reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você não batizou, está prestes a ser batizado, e glória a Deus por isso, Deus vai continuar fazendo algo. Mas a gente precisa entender que não termina aí, não acaba aqui. O nosso culto não acaba agora, quando a gente diz o amém. O nosso culto é todo dia, é toda hora, é todo instante, a nossa vida é dele, é para ele. Mas isso é muito teórico. Porque a gente vem aqui, né, pastor, e fala. Mas quando sai da porta para fora, a gente quer tomar as rédeas de tudo e o controle de tudo. Irmãos, nós estamos numa era que, se a igreja não despertar para isso, nós hoje vivemos à base de dopamina. Hoje o ser humano vive à base de dopamina. Nós conseguimos ficar 2, 3 horas num celular, rolando feed, mas nós não conseguimos ficar 5 minutos lendo a Bíblia. Essa é a realidade. Nós queremos uma igreja, entrar numa igreja e sentir sensação, luzes, ambiente. Nós queremos sensação em tudo que nós fazemos. Nós queremos experiência, nós queremos ir num restaurante hoje, e eu não quero só comer uma comida gostosa, eu quero viver uma experiência. Eu quero entrar hoje numa loja de sapato, e eu não quero só comprar um sapato, eu quero viver uma experiência. E a gente vai se envolvendo com isso, irmãos. E a gente vai se distanciando do essencial. Eu não quero mais só cortar o cabelo. Eu tenho que ir num salão e viver uma experiência. Na minha época, barbeiro jogava aquela água lá que já estava lá 3 dias na cabeça, cortava o cabelo, mandava embora. Não, agora não, você deita, reclina. O cara joga um paninho quente na cara, você fica lá. Vem outro, ainda faz um carinho atrás da orelha, cabecinha. É experiência. A gente está à base de dopamina, irmãos. A gente está à base de dopamina. E aí, a gente sente falta dessa unidade de fé. Mas Paulo vai dizer exatamente porque é algo que a gente tem que conquistar, está no verso 12. A gente tem que alcançar, a gente tem que ir e fazer, irmãos.
A unidade da fé é maravilhosa. A comunhão, a gente está junto. O conhecimento de Deus, é isso que vai fortalecer o nosso corpo. É isso. É a gente entender o quanto é necessário. O quanto é necessário. E ele vai dizer, até que a gente chega à maturidade. A ponto de você falar assim, eu me responsabilizo. Sabe, irmãos, a gente tem vivido uma era onde exatamente esse aspecto de maturidade, ele parece muito distante. Muitos podem dizer, não, mas eu vou dar 3 sinais aqui de uma pessoa na prática do que é maturidade, de uma pessoa madura. A pessoa madura, ela aceita correção. A pessoa madura, ela aceita correção. E aí você vai virar para mim e falar assim, Alex, me prova. Eu falei, prova. Você tem filho? Qual a idade do seu filho? Olha para o teu filho. Olha para o teu filho. Até uma certa idade a gente fala assim, vai lá e fala para ele, vai tomar banho. Quantas vezes você manda seu filho tomar banho? Os que já têm independência para tomar banho. Quantas vezes, né, Tatiana? Quantas vezes? Irmãos, maturidade não está só relacionada à responsabilidade, mas é exatamente isso. A vida é assim, o ciclo é assim, um princípio estabelecido por Deus é assim. Um bebê nasce, ele depende de quê? De tudo. À medida que ele vai crescendo, ele vai tendo a sua independência. E à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo a sua responsabilidade. E se ele não der, e se a gente não der a ele responsabilidade, ele vai se tornar um adulto o quê? O terceiro aspecto da maturidade. E isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. E não tem referência melhor do que Cristo. Você sabe uma referência de uma pessoa madura? É quando ela pensa mais nos outros do que em si mesma. Ela está pensando sempre no bem da família. Ela sempre está pensando no bem do coletivo. Ela sempre está pensando no bem da equipe. Ela sempre está pensando no bem do todo. Ela nunca analisa a situação só pensando nela. Você sabe por quê, irmãos? Quem vive a vida baseada só no eu tem um nome, é egoísmo. E muitas das vezes a gente acha que a gente é o sol e que tudo tem que girar em torno da gente. E esse é o verdadeiro retrato do egoísmo. É claro que a sua perspectiva de mundo parte de você, mas não significa que a realidade do mundo seja a sua perspectiva. Por que é o grande conflito que nós temos? Porque estamos aqui toda sexta-feira reunidos estudando. Porque a minha perspectiva não é a perspectiva do reino. E aí eu vejo atrocidades como você vê, pessoas simplesmente do nada, que têm uma vida completamente desajustada. E ela criou o estereotipo do que é Deus. Ela criou na mente dela o que é Deus. E ela acha. Mas aí quando a gente vai para isso aqui, irmãos, aí a gente vê. Por quê? Porque a minha mentalidade, a minha perspectiva de vida não está de acordo com o reino de Deus. E aí eu sofro. E aí eu padeço. E aí eu lembro de textos como Oséias, lá em Oséias, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é aqui, meus irmãos, é nesse contexto. E é nesse contexto que vai
que a gente vai alcançar a unidade da fé, que a gente vai aumentar o nosso conhecimento do Filho de Deus, para que a gente chegue à maturidade. Mas até quando, irmãos? A gente vai passar anos, irmãos, se esforçando para que você participe de um culto, para que você venha à igreja. É esse o fim de todas as coisas? Ou nós vamos entender isso? Precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos entender que a igreja precisa de fato parecer com Cristo de verdade. Não tem outro meio. Ah, mas eu não quero. Direito seu, tudo bem. Mas não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Não é esse o plano de Deus para a igreja dele. Não é isso, irmãos. A proposta de Deus é que a gente amadureça, para que a gente tome decisões corretas, para que a gente aceite a correção dele, para que a gente pense mais no próximo. A terceira coisa que eu queria dizer sobre a maturidade: sustentar o que é certo, mesmo quando o errado é mais vantajoso. Não é simplesmente uma questão de ética ou de moral, irmãos. O princípio do reino não é quebrado. Eu posso quebrar, você pode quebrar, mas Deus não quebra. Errado é errado e ponto final. Para Deus não existe isso. Para Deus não existe desculpa. Igreja, a gente precisa entender isso. Igreja, Deus prescruta o teu coração. Eu, pastor Giliardi, qualquer outro irmão pode chegar para você e falar: meu irmão, como é que você está? Eu estou bem. Mas Deus sabe do teu coração. Deus sabe como você está. Ele sabe o que você está passando e o que você está vivendo. E a gente passa anos, irmãos, iludindo a gente mesmo. E a gente passa anos convivendo com isso, com essa estagnação espiritual, irmãos. E a gente continua, às vezes, a vida inteira nesse processo, estagnado espiritualmente, achando que Deus é culto e volta para casa e pedir bênção e milagre e vem para o culto e acabou e está aí. Não, irmãos, é muito mais além que isso. A igreja tem uma missão, a igreja tem um propósito, a igreja tem o que fazer e precisamos despertar para isso. E aí a gente fica dentro desse contexto, tentando achar respostas, tentando achar motivos, e a gente não encontra. Porque quando eu vejo o que é a edificação da igreja, é exatamente o amadurecimento do corpo de Cristo. E sabe o que mais me assusta às vezes nesse contexto, irmãos? É a omissão. E a omissão, ela está relacionada exatamente com amadurecimento. A omissão, ela está relacionada diretamente com o amadurecimento. Ainda mais no nosso meio. A gente tem uma mania de que as coisas não estão bem e a gente fica assim: vamos orar? E aí passa um ano: não, a gente vai orar. A gente vai orar. A gente vai orar. Mas o que cabe a gente fazer, a gente não faz. E aí a gente vai se omitindo, a gente vai protelando, a gente não toma uma decisão, a gente não toma um posicionamento, a gente tem receio do que os outros vão pensar, mas parece que a gente esquece do que Deus já colocou na nossa mão. Irmãos, quando você diz não para vir ao culto, você está dizendo não para cultuar a Deus. É isso que a gente precisa entender. Quando você diz não para a oração, você está dizendo que você não quer orar com a igreja. Quando você diz não para o estudo, você está dizendo não, eu não quero estudar. Ou o tema que está sendo dado, eu não gosto. Eu não gosto da dinâmica, eu não gosto da aula do João Paulo, eu não gosto disso. E é direito seu.
Mas a gente precisa se posicionar, meus irmãos. E até quando nós vamos ficar protelando isso? Até quando nós vamos continuar assim? Você sabe por quê, irmãos? O texto é claro. Quando ele vai falar exatamente a partir do verso 14. Todos aqui, repito, todos aqui têm filhos. Criança, a gente trata como? Vai tomar banho, a gente vai sair, vai se arrumar. Você vai lá e veste ele, não é assim que a gente trata? Criança faz o quê? O que alguém manda, não é isso? Que o pai e a mãe mandam. Aí Deus é o nosso pai. E a gente sabe o que tem que fazer, irmãos. E parece que a gente fica esperando Deus mandar a gente fazer. A minha luta com Samuel e Isaac lá em casa tem sido essa. Eu já falei, galera, a hora, deu tal hora, acabou, vocês já sabem o que tem que fazer. De manhã, eu não quero gritaria aqui dentro de casa. Bateu o relógio, falou, vamos acordar? Cada um já sabe que tem que vestir a roupinha, tem que escovar o dentinho, tem que jogar água na cara, tem que sentar na mesa, tem que ler a Bíblia e depois vai para a escola. Acabou. Não tem. É assim. E a gente fica, nossa, está deitado ainda. Eu estou falando isso porque eu vivo isso, tá, irmãos? Não é todo dia que funciona, não. Aí das 6 horas da manhã está a mãe gritando no meio da casa. Samuel, você está deitado ainda, Samuel? Olha a hora, Samuel! E a gente acha que Deus vai tratar a gente desse jeito, irmãos. E aí a gente não sabe para onde vai. Tá dizendo ali, tá tendo um movimentozinho ali, aí a gente corre para cá. Estão dizendo que o pastor ali é bom, aí a gente vai para cá. Estão dizendo que ali é legal, aí a gente vai para cá. Aí agora estão dizendo, aquela igreja lá é boa, aí a gente vai para cá. Aí a gente fica assim, tonto. Por quê? Porque a gente quer ser saciado e atendido. Você não se move por propósito, você não se move por oração, você precisa entender. Irmão, se você está aqui, nós já mencionamos isso, quantas igrejas tem nesse bairro? E porque você está exatamente nessa, você tem um propósito aqui dentro, irmãos. E a igreja tem um compromisso com você. Eu, como pastor, Giliardi, como pastor, tenho um compromisso com você. Mas eu não sou, pastor Giliardi não é o teu pai ou tua mãe que vai te pegar no braço. Eu preciso que você acene, eu preciso que você abra o coração, eu preciso que você fale a verdade para a gente. Nós estamos aqui, irmãos. Então existe algo. Eu quero que o dom que Deus te deu flua da tua vida e que você brilhe os olhos fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas você precisa estar aqui. Você precisa entender que o tempo, como Paulo também diz a outra igreja, é um novo tempo que precisamos viver. E se não tem sentido, se não tem motivo, propósito, vamos conversar, vamos colocar isso diante de Deus, vamos orar juntos. Mas o que não dá, irmãos, é que nós já estamos chegando no meado de 2026 e as mesmas coisas se repetindo na nossa vida. E eu estou falando de coisas espirituais. Porque o problema, ele sempre vai existir. Amém? O problema, se você hoje está com problema de grana, vai se resolver em nome de Jesus, mas depois outra coisa vai vir. Porque assim é a vida. E se a gente for esperar resolver os problemas para se entregar para Deus de corpo, alma e espírito, irmãos, a gente não vai fazer. A gente está tão preocupado com tantas coisas nossas, irmãos. E tem tantas coisas que a gente pode se preocupar para o reino. Irmão, orar por alguém, você não precisa pedir permissão, ligar para o pastor Giliardi nem para mim.
Cuidar de alguém, você não precisa ligar para o pastor Giliardi nem ligar para mim. Ter uma palavra e abençoar um irmão, você não precisa ligar para o pastor Giliardi nem ligar para mim. Fazer um culto na sua casa, chamar os vizinhos, você não precisa do pastor Giliardi nem de mim. Abençoar alguém, você não precisa do pastor Giliardi nem de mim. Exerce o que Deus colocou nas tuas mãos. Tem coisas aqui dentro para fazer? Tem, mas tem muito mais coisas lá fora. Tem vidas sedentas, aguardando a manifestação daqueles que são os filhos de Deus. E Deus, em sua infinita sabedoria, grandeza e misericórdia, Ele ainda falou: se o meu povo não clama, as pedras clamarão. Se a gente se omite, se a gente ficar calado, as pedras vão clamar, irmãos. E esse é o tempo. A criança, ela não sabe para onde vai, ela só é mandada. Mas deixa eu falar algo para você, irmão. Você que está aqui nessa noite. Nós já temos um direcionamento. Pastor, eu quero fazer um evangelismo lá na praia de Santa Mônica. Eu queria que a igreja participasse, me ajudasse. Eu estou com desejo de fazer isso. Fala, irmão. Irmão, pastor, estou querendo reunir aqui sábado de manhã para orar. Está aqui a chave da igreja, esse problema, está aqui a chave da igreja. Faça, irmão. Irmãos, para fazer as coisas de Deus, a gente não precisa. A gente não precisa. E a gente age exatamente como os nossos filhos e as nossas crianças. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz.